Olá, boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. A gente pede desculpas aí pelo atraso, que foi por uma questão técnica. Bom, estamos aqui para mais um webinar da Leafio. Estamos muito felizes aí de estar, eu e a Cecília, que eu vou apresentar daqui a pouco, estamos aqui para apresentar um assunto bastante interessante. E em respeito aí a todos que entraram anteriormente, eu já vou seguir aqui. Muito bem-vindos mais uma vez. Então, a gente vai começar nossa apresentação falando desse tema, um tema muito recorrente, que é a parte de dominar o planejamento de demanda com a ajuda de inteligência artificial. E a gente usou esse termo caos, né? Porque a gente sabe que o mundo do varejo é muito dinâmico e às vezes o caos também faz parte dele. A gente quis deixar assim uma frase de impacto, que realmente acontece, a gente sabe, né? Nós falamos com varejistas todos os dias e por vezes acontece esse caos e a gente tem essa, essa crença, e mais do que uma crença, a gente tem a certeza que nossa ferramenta pode ajudar a transformar esse caos em uma visão clara, estratégica, e basicamente vocês terem mais previsibilidade, que é uma palavra que é bastante importante para qualquer negócio, mas dentro do mundo varejista tão dinâmico, a previsibilidade ela é bastante importante. Bom, seguindo aqui, falando um pouco das pessoas que vão apresentar para você. Boa tarde, Cecília, tudo bem? Olá, boa tarde, Darlan, tudo? Obrigada por nos acompanhar hoje. Vamos apresentar informações precisamente do impacto da previsão de demanda na empresa como um todo e o que a Alifio pode oferecer nesse respeito. Então, obrigada e aproveitem bastante este webinar. Eu considero, Cecília, esse dos os webinars mais interessantes em termos de profundidade e de conteúdo de informação. É um dos mais interessantes e mais aprofundados que a gente já fez. A gente já fez alguns na nossa caminhada aqui na Leafio, e eu acredito que esse é um dos mais interessantes para o nosso público. Bom, a Cecília, ela é especialista em otimização de estoque, além de trabalhar também com vendas, assim como eu. Eu trabalho como diretor comercial aqui para o Brasil, e a Cecília cuida do Brasil e também da América Latina. Bom, falando um pouco da empresa, atualmente a Leaf está aí já presente em 30 países, ou seja, uma ferramenta consolidada, uma solução, uma empresa, né, com ferramentas consolidadas, são mais de 250 projetos implementados em 30 países e 15 anos de expertise, então não é nenhuma novata a Leaf nesse mundo de automação, e são 6 escritórios que nós temos dentro nessa figura, desses slides, vocês podem ver isso, né? Então, já é uma empresa consolidada realmente dentro do mundo de software de automação. Clientes, então, que têm em vários segmentos, nós somos agnósticos em relação a clientes, trabalhamos com clientes de vários segmentos, excetuando a área de moda, por uma questão técnica, mas postos de gasolina, lojas de conveniência, eh, farma, supermercados alimentícios, lojas de material para construção, enfim, vários segmentos que nós temos aí como cliente. E isso demonstra a nossa flexibilidade em se adaptar a vários segmentos e também se adaptar à realidade de negócio de cada um dos varejistas. No sentido de clientes aqui na América, né? Quando a gente fala América, a gente fala Américas, né? Digamos, desde lá da América do Norte, América Central e América do Sul. Nós estamos com um número bastante interessante de clientes crescendo a cada dia. Aqui no Brasil, vocês podem ver algumas bandeirinhas brasileiras também, assim como bandeirinhas de outros países das Américas. Então, temos aí condição de ajudar bastante e também de forma diversificada, porque tem aí a Dan Lumber, por exemplo, é uma empresa de material para construção, a Camilo é um supermercadista varejista do Paraná, a Lindt dispensa apresentações e a Pet Love também é uma grande marca aí da área pet, então temos clientes aí muito interessantes aqui no Brasil e nas Américas também. E aqui nós temos as nossas ferramentas, todas elas estão conectadas na nuvem. Nós temos um contrato mundial com a Amazon Web Service e as nossas ferramentas elas estão aí com essa capacidade de atender
ao, ao varejista de maneira bastante clara. Então, o desempenho de sortimento, eu fiz aqui um pequeno erro, vou até tomar a liberdade de corrigir. O desempenho de sortimento é uma ferramenta que a gente está lançando no Brasil daqui a pouquinho, vai ser lançada no próximo semestre. Então, o desempenho de sortimento é uma ferramenta nova, que nós estamos ainda aprendendo a trabalhar com ela, mas no próximo semestre estaremos vendendo ela já. Trabalha com estratégia de sortimento, gestão de categorias com a ajuda de inteligência artificial e análise detalhada de cada categoria, uma ferramenta muito interessante. Nós temos também planogramas para quem tiver interesse, uma das ferramentas que são de maior sucesso aqui no Brasil e na América Latina. Planogramação com automação, vários relatórios de BI, uma capacidade muito grande de entrega na automação e uma ferramenta que realmente tem sido bastante assim apreciada pelos varejistas do Brasil e da América Latina e também do mundo. Fidelidade do cliente ainda não lançamos aqui no Brasil e não tem previsão, mas também vai estar em breve aí à disposição. Depois nós temos o app de execução do varejo, que tem gestão de tarefas, leitor de código de barras dentro do app e inventário simplificado. Inteligência promocional, e aí eu aproveito aqui para conectar essas duas ferramentas, que é gestão de estoque e inteligência promocional, elas estão conectadas. E a inteligência promocional faz todas as promoções do varejista, do começo ao fim, de maneira otimizada. E a gestão de estoque é a ferramenta que nós acreditamos que tem o maior impacto no negócio dos nossos clientes, no sentido de trabalhar com inteligência artificial e machine learning para automação, sazonalidade, reabastecimento automatizado, gestão de estoque perecíveis para o varejista alimentício e assim por diante. Então, nós temos aqui esse rol de soluções, elas podem ser adquiridas separadamente. Todas estão na nuvem. Nós não trabalhamos com licença por máquina, como alguns dos nossos concorrentes. E claro que nós teremos o maior prazer de falar com vocês num outro momento para explicar apresentar essas ferramentas de uma maneira mais detalhada, né? Então, vamos seguir aqui com a nossa agenda do webinar. Então, são 6 pontos que nós vamos cobrir. Como eu disse, é um webinar mais aprofundado, mais assim, com muito conteúdo informativo. Então, o primeiro ponto é como os departamentos de compra, operações, vendas, logística e marketing depende da previsão de demanda. É bom dizer que a nossa ferramenta de previsão de demanda, ela faz previsão de 12 semanas a 12 meses. Nós temos alguns concorrentes que, por exemplo, como a Nexelo, que trabalham com 90 dias no máximo nesse tipo de previsão. Nós trabalhamos de 12 semanas a 12 meses, então é bastante interessante aí a capacidade de entrega na previsão de demanda, porque uma previsão única é o segredo para reduzir custos e aumentar lucros, ou seja, quando você tem uma centralização, você consegue trabalhar de maneira mais organizada com essa previsibilidade. E como os modelos de machine learning, que a Cecília vai explicar, transformam dados complexos em previsões precisas e acionáveis, ou seja, como essa inteligência toda que está aí à disposição hoje. Ah, Hoje em dia, para o varejo, a tecnologia já não é mais periférica, ela é central. Então, esse ponto vai abordar isso. E também o quarto ponto, que os fatores críticos que a IA analisa, né? A inteligência artificial, tendência de vendas, promoções, sazonalidade, insights por SKU e por localização, e maneiras inteligentes de medir o sucesso das previsões com métricas relevantes. E além da acurácia, ou seja, além dessa previsibilidade, essa acurácia, a saúde dos estoques com KPIs de vendas, com KPIs de vendas, giro e disponibilidade. Bom, nós temos departamentos aqui, suas previsões, vou passar rapidamente por eles, né? O departamento comercial, logicamente um dos mais importantes, trabalha com previsões de vendas por categoria, para avaliar se os KPIs serão atingidos, né? O departamento de operações trabalha com previsões diárias de demanda, que são cruciais para planejamento de recursos. O departamento de compras, eles têm essa capacidade de trabalhar com item e localização, ou seja, é SKU por localização. Mesmo que você tenha uma operação muito grande, 200 lojas, 300, nós temos clientes até com mais número de lojas, você pode trabalhar com isso e tendo esse horizonte de previsão de forma flexível, né? Inclusive para operações intralojas, isso também é bastante importante dizer. Depois temos a parte de logística e transporte, que também foca em métricas derivadas das previsões de demanda, com remessas de entrada, remessas de saída, quantidades, volumes e pallets. Isso tudo dá para você contemplar na nossa ferramenta, a questão dos pallets, por exemplo, como você consegue
otimizar tamanhos de pallets, por exemplo, uma operação de cross-docking ou outros tipos de operação, inclusive com utilização desses espaços versus, por exemplo, os caminhões que vão ser carregados para determinados, para, por exemplo, saindo do centro de distribuição e indo para as lojas. Toda essa parte aí você consegue contemplar dentro da nossa ferramenta. E, finalmente, o departamento de marketing, não menos importante, que trabalha com a área promocional. Ou seja, dentro, como eu mostrei naquele slide anterior, nós temos a área de previsão de inteligência promocional, onde vocês conseguem trabalhar com as promoções dentro do seu negócio de maneira ótima. Então, essas previsões são todas muito importantes, e quanto mais previsibilidade nas previsões, mais resultados interessantes no final do mês, ou do ano, e mais KPIs atingidos, né? Então, aqui, o princípio do SOP é que a previsão deve ser unificada, certo? Ela tem esse... Isso mesmo. Ai, desculpa, Darlan, pensei Não, não, que ia eu já começar. estava dando, eu estava dando deixa para você entrar. Tá ótimo, perfeito. Bom, Pode então, passar. claro, claro, obrigada por estar nos acompanhando hoje. Aqui este é um ponto bem chave, o que Darlan comentou, porque, como vemos, muitas áreas na empresa podem estar trabalhando de maneira um tanto independente. E aí, nos termos de previsão de demanda, isso pode conduzir um pouquinho mais ao caos, ou cada um trabalhar em silos, né? E, na verdade, Lífio, já trabalhando em mais de 30 países, geralmente encontramos essa situação, né? Onde as áreas estão trabalhando de maneira isolada. Então, a primeira mudança de abordagem que nós temos para ter um varejo de alta performance é precisamente unificar um pronóstico de demanda onde a empresa possa trabalhar alinhada, né? Então, esta questão de ter uma previsão de demanda unificada possibilita que finanças, compras, logística, marketing e operações todo mundo trabalhe sobre uma mesma realidade base de um pronóstico unificado, tá? E aí, se podemos ir para a seguinte slide, por favor. É importante, para esta questão de previsão de demanda, geralmente no mercado é utilizado modelos estadísticos ou tradicionais, modelos lineais de trabalho. Isso é interessante, por quê? Porque desde há 3 anos, mais ou menos, que começou toda esta febre da IA, ainda se ela já existia há alguns anos atrás, começou a virar muito famosa pela IA generativa, que é um tipo de IA, não é todo, tá? E aí eu gostaria de primeiramente esclarecer qual é a diferença base, para poder nos adentrar nos modelos que a Lifia utiliza, né? Qual é a diferença base entre a inteligência artificial e machine learning? Porque às vezes elas são utilizadas como sinônimos, mas não é, né? Primeiro ponto, a inteligência artificial é um campo amplo de tecnologia e ela vai fazer uma tecnologia e um grupo que consegue simular comportamentos inteligentes, tomar decisões, adaptar-se, aprender e antecipar eventos sem intervenção humana direta. Esse é o primeiro ponto, tá? Dentro do campo da inteligência artificial existe o machine learning, o aprendizado de máquina, que é a tecnologia que tem um pouco mais impacto no mundo de varejo. Por quê? Porque ela vai aprender automaticamente com dados históricos. E aí a parte de preços, vendas, promoções, sazonalidades, tudo isso, o modelo consegue aprender o que está acontecendo, detectar padrões complexos e aí fazer previsões mais precisas e dinâmicas, né? Então, basicamente, estamos falando de algo, uma ferramenta ou um modelo inteligente, né? E aí que vai trazer diferentes vantagens. No que a gente tem na tela, se podemos voltar uma, por favor. Bueno, não, desculpa, uma mais, desculpa. Eh, isso, aí vamos ter a comparativa de modelos entre modelos tradicionais e modelos de machine learning, né? Então, primeiramente, o que nós temos nos modelos tradicionais é que podem ser funcionais, mas vão ser mais limitados. E aí podemos ter, por exemplo, limitados em quanto a quê? Em quanto à precisão, em quanto à adaptação de mudança nos dados, que na verdade esse seria um dos pontos cruciais no varejo, porque o varejo muda constantemente. E também nas interdependências complexas. O que quer dizer isso? Aí a gente tem um monte de variáveis que mudam, elasticidade de preço, de demanda por dia, tudo. Então, ter um modelo que possa se ajustar muito mais rapidamente e dinâmico é chave, né? E finalmente a flexibilidade, né? Então aí temos um último ponto de custo de implementação e suporte, que sim, machine learning ao ser mais avançado, geralmente tem um custo mais alto, né? Então por isso que é importante encontrar o equilíbrio na usabilidade de metodologias tradicionais e metodologias avançadas para poder ter esse custo-benefício ótimo
e retorno de investimento, né? Se podemos avançar uma mais, por favor. Aqui vamos ter especificamente que a gente, não sei que tanto estejam familiarizados com a questão de previsão de demanda, mas a gente tem um indicador que é sempre chave para medir especificamente qual é a precisão de alguma previsão feita por qualquer sistema, né? Então, temos o WMAP, que significa erro absoluto médio ponderado, e uma métrica para medir a precisão da previsão. Por que é importante o WMAP? Porque ele vai medir o erro ponderado pela importância do produto. Então, não estamos falando de um percentual, ah, sabe, de um dado sujo, vai, de um dado muito abrangente, não. Ele vai trazer mais peso para os produtos mais vendidos e, com isso, fica mais preciso e mais realista para a tomada de decisões de varejo. Então, o que acontece com o WMAP? O WMAP, especificamente, vai nos permitir comparar que o nosso modelo de previsão seja o mais próximo da realidade. Então, neste caso, o WMAP que nós conseguimos, e aqui está a resposta, né, do bilhão, é que tan mais eficiente o modelo de lífio é contra modelos de mercado, né? Então, neste caso, nós temos medido nos projetos um 7% maior precisão do que modelos estadísticos tradicionais, tá? Este é um ponto importante. Se podemos ir para a próxima, por favor. Eu comentei das vantagens e desvantagens destes modelos estatísticos e machine learning. Então, o que a Leaf faz? Nós procuramos uma abordagem que traça equilíbrio entre custo e eficiência e combinamos tanto machine learning como modelos tradicionais, sempre priorizando a precisão no cálculo e também dar um custo-benefício mais atraente para nossos clientes, tá? Então, se podemos avançar uma mais, por favor? Aqui vamos ter, eu acho que esta poderia ser a slide mais aprofundada de todo o nosso webinar. E para quienes ficaram até agora, é interessante isso. Por quê? Porque daqui desse slide vão sair com informações bem interessantes, tá? Tudo isso que vemos na tela são os modelos de previsão de demanda mais comuns utilizados para o varejo, tá? E aqui eu vou trazer um contexto que, no universo, né, de tecnologia, e especificamente tecnologia aplicada ao varejo, existe uma competição que é a Kaggle, que é uma plataforma mais reconhecida do mundo, onde milhares de especialistas de inteligência artificial, de machine learning, vão competir para resolver problemas reais, com grandes volumes de dados, né? Então, aqui vamos trazer alguns modelos que geralmente competem e também alguns modelos mais tradicionais ou estatísticos, né? Então, começando aqui pela explicação, sem um ordem específico, né? Eu vou começar dos mais simples a mais complexo, tá? Temos primeiramente a média móvel simples, que ela vai calcular a média de vendas em um período fixo, por exemplo, últimos 4 dias. Então, aqui esse modelo vai ser fácil de usar, mas não vai captar tendências ou sazonalidades. Então, quando falamos do varejo, termina sendo um modelo limitado enquanto ao cálculo. Depois temos a suavização adaptativa, que aí ela vai fazer um ajuste na previsão, dando mais peso aos dados mais recentes. Ela consegue se adaptar um pouquinho melhor que a anterior, mas não vai considerar fatores externos, como promoções, né? Então, continua sendo um método linear de cálculo. Temos depois o ARIMA, nas suas duas partes, né? Que aí, ARIMA é um modelo clássico de séries temporais. Então, ele vai usar padrões passados da própria série para prever o futuro. Então, aí já estamos considerando os dados históricos. Funciona bem se não tiver flutuações de demanda e se não tiver variações externas, né? Então, nesse caso, novamente, né, o modelo começa a ser um pouquinho mais abrangente, mas ainda é muito sensível para as mudanças, né? Então, por exemplo, picos de demanda ou alguma coisa, o modelo não vai reagir muito bem para trazer um cálculo preciso. E também temos a modelagem do ciclo de vida, que ela vai estimar a demanda com base na fase do produto. Então, neste ponto, que o produto pode ser um produto de lançamento, de crescimento, de maturidade ou de já declínio, né? Aí, isto pode ser bom, esse cálculo, para produtos novos ou produtos, como se fala, one shot, né? Produto só de edição limitada. Mas o problema é que vai precisar muitas suposições, pode não ser tão preciso, né? Aqui já vamos começar com os modelos um pouquinho mais avançados, né? Então, temos especificamente, né, o que tem vínculo com árvore de decisão, que é o Random Forest.
esse Random Forest, ele vai trazer um modelo baseado em árvores de decisão. Ele é muito robusto, ele é fácil, fácil no sentido dentro do que cabe, né, para estes modelos. E é usado quando buscamos estabilidade e clareza nos resultados, né? Então, ele é bom, só que não consegue processar grandes volumes de dados, né? Temos Facebook Prophet, por exemplo, que é muito bom para sazonalidades e ciclos regulares, mas se tiver muitas variáveis externas, não vai reagir tão bem. E já temos os mais avançados, né? Começando pelo NBITS. NBITS vai trazer um modelo avançado de Deep Learning, que vai se especializar em séries temporais. Então, ele é muito bom para capturar padrões complexos e os dados, na verdade, assim, é bom, muito bom para demanda imprevisível. Temos já quase acercando-nos no final, né? O XGBoost, que vai ser um modelo de reforço altamente preciso e que vai ser, na verdade, seria quase ótimo se não fosse tão lento, né? Geralmente é muito bom, pero demora muito em processar os dados. E aí, se podemos ir uma mais, por favor. Vamos ter o LightGBM. Este LightGBM deixamos um pouquinho maior, por quê? Porque o modelo principal da Lífio, ele é rápido, é preciso, é escalável e vai ser ideal para lidar com grandes volúmenes de dados, muitas variáveis e também vai reagir um pouco mais alinhado ao que eu preciso, ao varejo precisa, né? Então, ele é muito bom para previsão de demanda em ambientes dinâmicos, né? E aí vamos continuar na próxima slide, por favor, para falar especificamente das vantagens do LightGBM, né? Porque ele tem essas qualidades que vemos na tela, né? Mas tem três qualidades que o tornam imbatível. É rápido, é preciso e é escalável. Então, ele consegue considerar todas as variáveis, né? E fornecer uma previsão robusta, granular e confiável. Ele vai ser perfeito para ambientes bem exigentes, como supermercados, perfumerias, materiais de construção, né? Todas essas verticais de varejo complexas, ele se adapta muito bem a essa grande possibilidade, né, de variáveis. E aí, se podemos avançar uma. Vamos ter também que, já aqui falando especificamente da Lífio, estes são os grupos que nós consideramos para a previsão de demanda. Então, quando conversamos com clientes, geralmente eles têm algoritmos mais simples, né? Ou às vezes pode ser que nem um algoritmo. Então, aqui vamos começar primeiro falando pelos grupos de dados que nós consideramos, pelos fatores de demanda, primeiro, que tem mais a ver com as datas, os dados históricos que nós vamos precisar. Depois, os fatores de elasticidade de preço e fatores promocionais. Grupo 3 seriam os fatores de calendário, que aqui é interessante, porque não é somente comparar o período versus o período anterior, é comparar versus ano anterior, é comparar também a elasticidade de demanda por dia da semana, e aí, inclusive, a parte de feriados e sazonalidades. E, finalmente, que este é bem importante, porque esse tem a ver com a profundidade da estrutura da informação e as características do SKU. Então, aqui vamos ter a possibilidade de que o modelo calcule produtos desde zero. Por quê? Porque ele vai entender as relações, as correlações, os comportamentos das diferentes categorias, subcategorias, SKUs, e, baseado nisso, ter um cálculo base para produtos novos. Então, é algo bem mais avançado, né, do que geralmente se conversa, mas é bom que saibam que a Lífio tem tudo isso dentro da solução de otimização de inventários, né? Então, se podemos avançar uma mais, por favor. Aqui interessante, porque se a gente quer falar de complexidade, vamos na parte das promoções, que promoções vai ter um nível a mais de dados, né? Que é este ponto onde geralmente vamos ter mais pico de demanda, vamos ter mais possibilidade de erro, né, no cálculo, porque tem muitas camadas de informação, né? Então, aqui isto que vemos na tela, é geralmente todos os fatores que precisam ser considerados para que uma previsão de demanda promocional dê certo. Obviamente, esses dados, com um modelo que saiba interpretar, que saiba entender essas correlações e, basicamente, que permita ter essa garantia de ter disponibilidade de produto ao começo e ao longo da promoção, e também que a gente não fique com um problema após, com um excesso de estoque, né? Então, basicamente, aqui a nossa ferramenta vai cuidar desses pontos e a vantagem é que pode criar esse histórico centralizado para entender o que funciona e o que não funciona. Se podemos avançar uma mais, por favor. Vamos ter que o modelo também oferece a vantagem de reconhecer automaticamente todas essas diferenças na demanda. Então, o que um trabalho manual teria que ser feito seria, olha, tenho minha base de dados, vou ter que limpar ela primeiro, né? A vantagem do modelo já mais avançado
que ele consegue identificar e marcar automaticamente as altas sazonalidades, em termos de categorias e produtos, os períodos de baixa sazonalidade também, né? Então, ele reconhece um comportamento padrão, e aí tudo o que sair disso, ele vai marcar, né? Eventos e feriados com datas variáveis, por exemplo, o Carnaval, aqui em Brasil, ou às vezes conversamos com muitas empresas que estão em regiões turísticas, e aí tem algumas datas específicas, por exemplo, Natal, Réveillon, onde vai ter concentração de vendas, né? Então, por exemplo, essas datas variáveis, Carnaval especificamente, né? Porque pode mudar de ano contra outro, né? O sistema vai reconhecer esses picos de demanda automaticamente. E, finalmente, restaurar valores de vendas de maneira independente, né? Então, aí ele pode, como tem um cálculo base, né? Já inteligente, ele consegue restaurar esta parte das vendas, tá? Bom, se podemos avançar uma mais, por favor. Aqui isto é interessante, né? Porque a precisão das previsões vai ser sempre medida, bueno, não sempre, mas habitualmente medida pelo tamanho do erro, né? Então aqui nós vamos considerar que sempre ajustamos de acordo com as necessidades do varejista para gerar os insights relevantes e acionáveis, né? Mas geralmente vamos ter um horizonte de avaliação, um nível de agregação e um método de cálculo de erro. Em termos de horizonte de avaliação, vamos ter que tem a ver com o período que estamos analisando, né? Então, sempre dia, semana, mês, trimestre ou ano, que vai ser nosso universo de análise. E geralmente se compara contra períodos anteriores, né? Para ter uma tendência. Aí, em termos de nível de agregação, vamos ter o nível de empresa, de categoria, de SKU ou de SKU por localização, que não toda ferramenta que consegue chegar nesse nível de detalhe, SKU por localização, que é o ideal para ter todas as movimentações específicas por segmento de dados, né? E, finalmente, o método de cálculo de erro, que aí vamos ter diferentes metodologias, né? Desde uns mais simples, como o erro percentual, erro absoluto médio, ou vias na previsão, né? Que tanto se desvia do cálculo base, e o WMAP, que já comentamos, que geralmente se utiliza, e o RMSE, né? Que é o erro quadrático médio. Então, se podemos avançar uma mais, por favor? Aqui estamos trazendo informação bem interessante, porque na média, essas são as faixas típicas de WMAP que acontecem no varejo, né? Então, vamos ter que, dependendo da vertical, inclusive aqui tem uma comparativa com indústria, né? Qual seria essa porcentagem habitual de erro e as principais observações em referência a isso, né? Então, vamos ter sempre de um 100% de acurácia, uma desviação, né? Então, no varejo, o habitual de ter uma desviação de 10 até um 25%. Por quê? Porque vamos ter maior variabilidade devido a promoções, sazonalidades e comportamento do consumidor. Já quando falamos de indústria ou CPG, esse porcentagem é um pouquinho maior. Por quê? Porque temos os fatores externos, como campanhas de marketing, né? Esses grandes volumes, né, de cálculo, geralmente para um horizonte um pouco mais longo, né? Temos também a indústria de manufatura, que aí a faixa típica de WMAP é um pouco menor, que seria a demanda é relativamente estável, mas que vai ter interrupções na cadeia de suprimentos, né? Sempre esse risco, né? Alertando. E temos o caso da indústria farmacêutica, que poderia ser dentro das verticais de varejo, uma das mais que tem uma faixa de erro menor. Por quê? Porque tem muitas restrições regulatórias e muitos custos de estoque. Então, geralmente, é uma indústria muito mais exigente, com muito mais controles para evitar que tenha uma desviação de demanda alta, né? Finalmente, o e-commerce podemos resumir como das partes do retail, né, do varejo, com maior volatilidade, porque tem muita mudança rápida das preferências de consumo. Então, aí o porcentagem chega a um 40%. O porcentagem chega de um 20% a 40%, né? É que só como dado interessante, né? Tá bom. Continuando aqui com a explicação, e já quase estamos finalizando esta parte do webinar, né? Vamos conseguir, se podemos ir, isso, obrigada. Nesta última slide, que além de tudo isto que eu comentei, mais específico do modelo e como medir a precisão, obviamente, quando se avalia uma empresa, precisamos das métricas financeiras como o principal guia e orientador de como é que está desempenhando a empresa como um todo, né? Então, além dessas métricas padrão que já expliquei, é importante ter uma visão abrangente do desempenho do negócio como um todo. E para isso, nós recomendamos quatro grandes grupos de informação
que todos eles vêm disponibilizados no dashboard da solução de inventários, né? De gestão de estoques, gestão de inventários. Então, primeiramente, vamos ter o plano de vendas, o que foi planejado versus o que foi realizado, porque aí basicamente é o cumprimento da quota, né, de vendas que tem. Segundo, o nível de excesso de estoque, né? Como é que é a nossa cobertura, se estamos tendo muitos dias além do que precisamos de estoque, né? Que aí geralmente isso é estoque parado, né? Esta questão de que o estoque não é patrimônio, né? É verdade. E geralmente aí se temos excesso de estoque, quer dizer que é dinheiro parado na cadeia de suprimentos, né? E na operação. Giro de estoque, que é bem importante, tem a ver com essa questão de que tão rápido se movimentam os produtos. Então, mientras os ciclos fossem mais dinâmicos, é melhor, né? Obviamente, tudo isso baseado na vertical de varejo que vocês estejam e baseado na política da empresa, né? Temos clientes que podem ter um giro de estoque de pouquíssimos dias, 10 dias, até uns que têm até 50, né? Tudo vai depender da categoria, subcategoria e tipo de varejo que estemos falando. E, finalmente, a porcentagem de disponibilidade e rupturas, né? Que aqui este é um indicador que nós acompanhamos de maneira diária, semanal, mensal, trimestral, anual, precisamente porque traz esse entendimento se estamos tendo pedidos e movimento de mercadorias na medida certa, que a gente consiga ter disponibilidade suficiente dos produtos e que não fique com rupturas ou faltantes, né? Então, não ter nem mais nem menos do que precisamos. E é isso, né? Então, da minha parte, é essa explicação. Eu vou passar agora o microfone para Darlan para continuar com exemplos práticos. Perfeito. Muito obrigado, Cecília. Como eu havia comentado com vocês, vocês viram a quantidade de informação e de dados que foram passados, e isso tudo está embedado, né? Está embarcado na nossa solução de gestão de estoque. Por isso que eu disse inicialmente lá nos primeiros slides que a gestão de estoque é a que maior causa impacto no negócio do varejista. E para falar de varejistas, então, nada melhor do que a gente trabalhar aqui com alguns aspectos de vantagens e depois vou mostrar um caso de sucesso, né? As nossas tecnologias, quais são as vantagens dela, né? A gente usa modelos de abordagem que são líderes de mercado. Vocês viram aí que foi feito um estudo muito. Nós temos uma equipe de data science muito é, top de linha mesmo, um pessoal muito preparado e eles têm condição de estar oferecendo sempre o melhor, que é no caso o WMAP, né? Além de outras abordagens. Processamento rápido de grande volume de dados, porque não adiantava nada a gente ter uma capacidade de entrega assim analítica se de repente você tem aí uma operação com 20 mil SKUs, 30 mil SKUs e não consegue gerar resultados rápidos. Está tudo na nuvem, e basicamente é rápido o processo, né? O modelo é constantemente retreinado, ou seja, nós aprendemos com o negócio de vocês. Nossa conexão com o seu sistema de ERP pode ser um TOTUS, pode ser um BlueSoft, pode ser um SAP, um Oracle, enfim, nós temos essa troca de informação e nosso sistema está sempre aprendendo com o negócio de vocês. Além de nós termos a capacidade de nos adaptarmos de maneira muito orgânica nas suas métricas de negócio. Nós temos dashboards personalizados, ao mesmo tempo que temos muita entrega, nossos dashboards são muito simples de serem manuseados, além de nós oferecermos também o treinamento para a equipe de vocês, ou seja, a Leafio não cria uma dependência em relação a vocês precisarem da gente para manusear os dashboards. Eu sempre falo que no começo da nossa parceria nós somos piloto e o varejista é copiloto e depois troca. O varejista vira piloto e nós viramos copiloto. Então nós vamos estar sempre nessa jornada juntos, mas é bem importante dizer que o seu time vai ser devidamente treinado e capacitado a usar a ferramenta. A nossa equipe de Data Science, eu já comentei, né, sobre ela, a minha antecipei aqui nesse ponto. A flexibilidade, que eu também comentei um pouquinho acima, ou seja, qualquer tipo de RP do mercado, é, também entendendo a sua modelagem de negócio, o que para você é um excesso de estoque, o que para você é uma ruptura, como é que a gente vai trabalhar todas essas demandas, porque não adiantava nada a gente ter uma ferramenta com essa complexidade se ela fosse engessada, né? E a integração rápida também, que é uma parte importante, e nosso time de integração, modéstia à parte, também é muito bom, o time que nós temos aí, capitaneado pelo Yuri Ortiz aqui nas Américas, e que está fazendo um excelente trabalho de integração com os clientes que a gente tem aqui no Brasil e na América Latina e também no mundo, né? Então, agora a gente vai
falar de precisão na maior precisão nos pedidos de produtos, né? Ou seja, quando você tem essa previsibilidade, essa precisão, essa previsibilidade, né? As médias de perdas potenciais diminuem até 45%. Eu lembro de um varejista que é nosso cliente hoje, tem um vídeo dele no final da minha apresentação, da nossa apresentação, que falava em ter mais ou menos 10 milhões de estoque congelado dentro do seu negócio, das suas unidades. Então, você imagina o que é isso dentro de uma operação, né? Então, quando você tem essa precisão de produtos, você pode ter aí a diminuição em até 45%, e para você eliminar o excesso de estoque, você pode reduzir isso em 2 dias. Eu acho que ruptura e excesso de estoque são dois pontos muito, muito cruciais para qualquer varejista, e nós temos condição efetiva de ajudar a vocês trabalharem com métricas que vou repetir a palavra, com maior previsibilidade. Bom, seguindo aqui, é, o resultado é alcançado por meio de acúmulo de dados limpos e abrangentes, otimização de variáveis e configurações, e ao longo de 6 meses da operação, a precisão das previsões aumenta em 7%. 7% é um número considerável para os varejistas, a gente sabe disso, e dados limpos, organizados e otimização de variáveis faz com que isso aconteça, né? Bom, nós temos o exemplo aqui do novo supermercado, que é uma das maiores redes da Europa Oriental. Ela é bastante grande, são 40 mil SKUs, então a gente falou de conseguir ter capacidade de absorver um grande número de dados, e 107 lojas atualmente, começou com 38. É bem interessante dizer que a curva de crescimento dos nossos clientes, ela se exponencia de maneira muito clara, porque vocês conseguem ter mais dinheiro em cima da mesa, e, consequentemente, aumentar o número de unidades de maneira rápida. Aqui tem o que aconteceu antes da implementação, com o processo de compras descentralizado, pedidos manuais, erros nos pedidos, dados inconsistentes e, consequentemente, perda nas vendas com baixo giro de estoque e falta de visibilidade da estrutura do estoque. Você imagina para 40 mil SKUs você fazer pedidos manuais. Olha só o trabalho e a quantidade de hora homem ali despendida, fora os erros que estavam acontecendo. Aí depois que nós entramos na jogada, ele começou a ser, o processo de geração de pedidos foi centralizado entre CDs e as lojas. Isso é bastante interessante dizer, a gente sempre sugere uma centralização de operação, né? Uma gestão mais precisa da categoria de perecíveis, de FLV. Isso é bastante importante. Nós temos uma área específica para FLV, que é bastante apreciada pelos nossos clientes e clientes que eu converso, e a Cecília também. Mais visibilidade e transparência em toda a cadeia de suprimentos, tá? Essa parte analítica muito robusta, permitindo aí se olhar para excesso de estoque, para falta de estoque. Fornecedores, nós temos uma área específica para confiabilidade dos fornecedores, é você olhar e entender o histórico dele, o que ele impacta nas suas vendas e nas suas vendas perdidas, é muito completo. E, consequentemente, aí, os resultados de 10% de aumento de vendas, 11% de redução de estoque, melhoria no giro de estoque, 98% de disponibilidade média dos itens, ou seja, não ter uma ruptura no meio de uma promoção, não ter uma ruptura no meio de uma venda de alta sazonalidade, e o aumento das previsões, como a gente comentou anteriormente, em 7%, com 6 meses de operação. Os resultados são concretos, são tangíveis e são realmente muito impactantes, porque realmente, devido à robustez da operação desse cliente, ah, esses números representaram para ele um ganho muito grande, por isso que eles começaram com 38 lojas e hoje estão com 107. Pois bem, eu vou mostrar então um caso dos supermercados Camilo, tá? Que é nosso cliente aqui no Brasil, que está usando a ferramenta de gestão de estoques. Inclusive, tivemos uma reunião terça-feira com eles, eles estão muito satisfeitos com a ferramenta, e nada melhor do que o cliente, que eu sempre falo que tem peso 2, né? Em relação a nós que somos vendedores, em relação ao cliente falar ele mesmo do que a Aleaf está trazendo de impacto positivo no negócio. Vamos ver esse videozinho que tem só 2 minutos. Eu recomendaria por conta da eficiência que ela traz, da agilidade que ela proporciona nesse dia a dia da operação
ela não nos auxiliou só nas tomadas de decisões, nas tomadas de decisões estratégicas, mas também nos auxiliou no dia a dia da nossa operação, tanto da parte de supply como da parte lá do nosso CD. Eu diria que foi uma integração muito pouco tortuosa para nós. Então, eu recomendo, a equipe da Leaf aí está de parabéns, e ainda mais na utilização da ferramenta, que a gente vê que ela abrange muitas áreas. Hoje nós não utilizamos a ferramenta só para a área de supply, pelo contrário, nós utilizamos ela para a área do comercial. A gente consegue ter uma visão muito mais macro, né, do macro até o micro do que está acontecendo. Então, em primeiro lugar, eu poderia destacar aí a facilidade em você conseguir extrair dados da ferramenta, do que está realmente acontecendo na sua, na sua operação. Então, isso era uma questão que nos doía muito aqui internamente, que nós precisávamos vencer, e nós vencíamos por meio de relatórios, por meio de extração de dados do nosso próprio RP, mais o da nossa antiga ferramenta. A ferramenta é muito friendly user, ela tem uma interface muito boa, então, até para a gente treinar novos colaboradores, que é o que vai acontecer já nos próximos meses aí, nós vamos ter mais colaboradores novos operando na ferramenta. Pois bem, essa é, como eu disse sempre, como eu digo sempre, uma visão de cliente que é bastante importante, porque não somos nós falando, é um cliente brasileiro, um cliente com uma operação já de 10 unidades, é um cliente que já está aí com atacarejos, com lojas de supermercado também. Então, basicamente, é bom, é bem legal escutar, eu fico muito feliz, né? Sempre que escuto, que vejo esse vídeo para entender que realmente o impacto no negócio está sendo muito interessante. E como eu disse, teve uma reunião terça-feira, onde a gente está aí trabalhando bastante forte para que eles continuem satisfeitos com a nossa ferramenta. Eu gostaria de agradecer a todos vocês pela presença, gostaria de agradecer a Cecília também por ter feito essa apresentação tão detalhada, por ter feito um tour aí sobre aspectos bastante importantes. Como eu disse anteriormente, eu considero esse o nosso webinar com mais profundidade. Então, muito obrigado, Cecília, pela sua apresentação. Obrigada, obrigada a vocês por ter nos acompanhado e qualquer dúvida, aí estão nossos contatos, tá? Para poder fazer Exatamente. uma sessão personalizada e todos os detalhes. Exatamente, Cecília. Muito Obrigada, obrigado. Darlan, Então, também pela explicação e todos os detalhes. muito obrigado, Cecília. Sempre bom fazer uma parceria com você, sempre aí juntos nessa jornada da LEAF na América Latina. E, como a Cecília disse, aqui estão os nossos contatos. Nós teríamos o maior prazer de apresentar para vocês gestão de estoques, inteligência promocional, planogramas e, em breve, a mais nova, o mais novo filho aí da família, que é o desempenho de sortimento, que eu tenho certeza que também vai ser um sucesso aqui, na América Latina e também no mundo. Muito obrigado a todos e até a próxima.